mais um Juridicast, o seu bate-papo jurídico, comigo, Valnete Costa. O podcast nosso é uma forma de aproximação de conteúdo jurídico com você. Hoje, o nosso tema é sobre regularização de imóvel. Sabe aquele puxadinho que você constrói no terreno da sogra, junto com seu marido? Numa eventual separação ou no falecimento do seu esposo, será que a tua sogra ela pode pedir para você se retirar desse puxadinho? Você vai ficar sabendo sobre isso e muito mais com ele, o mestre no assunto sobre regularização de imóvel, professor, advogado, Marcel Rulli. Seja bem-vindo, professor, ao Juridicast. Muito obrigado pelo convite, Val, uma honra estar aqui com vocês. Uma honra te receber aqui também. O professor, ele ajuda advogados, né, a ganhar dinheiro com a regularização de imóvel. Muito bom. É isso mesmo. E conta um pouquinho para nós, quem é Marcel Rulli? É um professor apaixonado pelo estudo, né, do direito civil, processo civil, marido da Juliana, minha querida Ju, pai da Maria Vitória, um eterno aprendiz. Um eterno aprendiz. Exato. Eu sigo você nas redes sociais e vejo realmente a tua paixão pelo direito, principalmente esta área de regularização de imóvel. Sim. Né? Na verdade, eu sempre fui apaixonado pelo direito civil, processual civil e direito notarial. E aí, na carreira de lindos 21 anos como servidor público, né, tive a passagem de ser chefe de uma vara de registro público e fazenda pública. Foi onde eu percebi vamos falar assim, essa pandemia que existe no Brasil de imóveis irregulares. Segundo dados, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Quer dizer que quando você anda numa rua, se essa rua tem 10 casas, 5 estão irregulares. Eu vi alguma coisa, parece que tem mais de 30 milhões de imóveis irregulares, né, no Brasil. Isso, né? Segundo dados, né, do Ministério do Desenvolvimento Regional, o Brasil hoje conta com 60 milhões de imóveis. Metade, ou seja, 30 milhões tem irregularidade. E aí, que também é uma certa confusão, muitos pensam que a regularização de imóveis é um trabalho exclusivo dos respeitados profissionais da arquitetura e engenharia, quando vai muito além disso, né? Hoje, quando a gente pensa o que é um imóvel irregular, basta você morar num imóvel que você comprou, que não esteja no seu nome, na matrícula, né, que é um documento que todo imóvel no Brasil privado é obrigatório ter esse documento, e é uma realidade bem distante, que na prática, né, de contrato de gaveta, o puxadinho, igual você citou no início, né, o puxadinho é o mais famoso deles. Né, o casal, geralmente os pais falam, não, constrói no fundo de casa. E aí depois que é um grande problema, né? Exatamente. Fala uma coisa, quais os passos e quais os documentos necessários para a regularização de um imóvel? Quando a gente fala regularização de imóvel, Val, a gente tem que ter em mente assim, um imóvel irregular, para contextualizar, ele perde 50% a 60% do valor de mercado. Quer dizer assim, um imóvel que tivesse totalmente regularizado, ele teria um valor de 100 mil reais. Por estar irregular, ele vai valer no mercado 40 mil a 50 mil reais. Aí vai falar, por que isso? Porque instituição financeira nenhuma faz financiamento de imóvel irregular. E a irregularidade, de uma forma bem simples para os seus ouvintes, é basicamente isso. Todo imóvel possui um documento que é chamado matrícula. Seria a ficha corrida do imóvel. Tudo que acontece com o imóvel tem que estar transcrito lá na matrícula, registrado ou averbado. Então, fiz uma construção, tem que registrar. Fiz uma demolição, tem que registrar. Vendi o imóvel, tenho que transferir. Porque é costume no Brasil, às vezes, a pessoa fazer compra e venda de boca ou o famosinho contrato de gaveta. Faz um contrato, por que eu não vou registrar? Porque os emolumentos são caros, porque a escritura pública é caro. Só que a pessoa, eu até costumo dizer assim, quando você for juntar dinheiro para comprar um imóvel, imagine assim, vou juntar 50, 100 mil reais para comprar o imóvel. Juntei os 100 mil reais. Ok, agora eu posso comprar o imóvel? Eu falo, não, espera mais um pouquinho, junto os 10 mil
mais ou menos nesse meu exemplo, que vai custar o registro. Por quê? Porque você aplicar 100 mil reais no imóvel irregular, a chance de perdê-lo, perder os 100 mil que você juntou é grande. Então, quando a gente fala regularizar imóveis, é uma coisa bem simples, é você morar num imóvel que está no seu nome no cartório de registro de imóveis. Porque se você morrer, os seus filhos, seus herdeiros vão herdar aquilo ali. Eu moro numa casa, né? Por exemplo, o imóvel não está no meu nome. Quando eu morrer, meus filhos vão herdar a casa? Não, vão herdar a posse. E aí é um problemão posse, né? Para as pessoas, assim, mais ou menos entender que a posse é a mesma coisa que um banco na praça. Ou seja, quem sentar tem a posse. É a mesma coisa o imóvel, né? O imóvel sem essa proteção jurídica mesmo, de estar no nome de quem mora, é muito complicado, é muito arriscado. Né? A certidão de matrícula eu costumo falar que é a certidão de nascimento daquele imóvel, né? Exatamente. Porque tudo tem que constar ali. Você comprou um imóvel solteiro, casou, tem que averbar seu casamento. Exatamente. Divorciou, tem que averbar o divórcio. Exatamente. Fez uma construção, né, ou ampliou, tem que averbar ali. Mudou, o nome da rua mudou. Tem que também alterar. Tem que... Não, qualquer detalhe em relação ao imóvel... Tem que constar. Tem que constar. Porque na hora que você precisar vender, que você vai descobrir, nossa, e esses procedimentos, igual você citou, seja uma retificação, né, de matrícula, que são procedimentos que naturalmente demoram 2, 3 meses, até mais. E às vezes você precisa vender a casa para ontem. E aí, de repente, você chega no cartório, o cartório fala, não, é um procedimento aí de uns 4, 5 meses. E aí? Entendeu? Esse é o grande desafio, né? Então, assim, a regularização de imóveis, ela serve também para que quando esse imóvel ele for à venda, ele for ser vendido, para que não desvalorize. Exato. Assim, é até mais assim, um imóvel irregular, ele está à margem do negócio imobiliário. O que seria a margem dos negócios imobiliários ou da vida imobiliária? Quando nós temos um imóvel 100% regularizado, o proprietário tem toda a segurança jurídica para proteger o imóvel dele com várias ações, ação reivindicatória, por exemplo, uma demarcatória, um vizinho que está colocando a cerca para dentro do imóvel dele, ele tem toda uma proteção que se ele só tem a posse, ele não pode ajuizar uma reivindicação, ou seja, buscar o imóvel dele de volta, ele não pode ajuizar uma ação demarcatória, uma divisória, porque, repito, ele só tem uma situação fática, que é a posse, ou seja, ele mora, ele usa o imóvel ali. Isso restringe muito os direitos dele. Sem falar a questão da desvalorização, que eu acho que é o mais, né, importante. Outro ponto, Val, só para corroborar o raciocínio. Imagine que eu moro em um imóvel que esteja no seu nome. Certo. Então, é um imóvel regular, eu comprei de você, mas eu mantive no seu nome. Vamos um exemplo. De repente, você passa um aperto, as pessoas te cobram judicialmente. Uma execução contra a Val. Quando eles buscarem o seu patrimônio, o que eles vão achar? A casa que está no seu nome, mas que eu já comprei. O que vai acontecer? Vão penhorar essa casa. E aí o que eu quis economizar na matrícula, de não registrar a casa no meu nome, não fazer escritura pública, não pagar o imposto de ITBI, né, não pagar o registro lá na matrícula para transferir o imóvel para o meu nome, vai sair muito mais caro, porque agora eu vou ter que ajuizar uma ação chamada embargo de terceiro, vai demorar um tempão na justiça e eu corro risco de perder, de ficar sem o imóvel. Então isso, assim, eu até ultimamente levantei uma campanha na internet, de certa forma polêmica, mas aqui eu explico bem, não compre um imóvel sem contratar um advogado. Assim como o Conselho Federal de Medicina, né, embutiu na sociedade, não tome remédio sem consultar seu médico, falta, a meu ver, a OAB Federal fazer uma campanha. Aí eles pensam assim, não, mas e os corretores de imóveis? Não. O advogado nunca vai fazer intermediação. E isso é responsabilidade, né? É a profissão, respeitada a profissão dos corretores de imóveis. Eu costumo fazer uma analogia. O corretor de imóvel é o anestesista. O cirurgião é o advogado. Quantas vezes o anestesista vem, faz anestesia, e o cirurgião fala assim, não vou fazer a cirurgia. Por quê? Porque as pessoas correm risco, isso e aquilo. Então é a mesma coisa assim, que o corretor de imóvel fez a intermediação, a análise jurídica do risco da compra é feita pelo advogado em defesa de quem compra. Porque uma vez que eu comprei o imóvel, aquele imóvel se apresentar problema, quem vai perder é quem pagou pelo imóvel,
né? E é o comprador. Então, na verdade, a segurança que tem que se buscar nas negociações imobiliárias é para quem compra. Ele que vai sofrer risco de perder a casa que ele comprou. E eu até faço uma brincadeira no Brasil, né? Todo mundo sonha em ter uma casa. A gente até faz piada, né? Quem casa quer casa. E, geralmente o brasileiro, quando consegue uma ter... Uma piada bem verdadeira, né? Exatamente, quem casa quer casa. E quando o brasileiro consegue ter uma casa só, vamos pensar, 95% das pessoas fazem o quê? Um financiamento de 30 anos. Isso. Aí você imagina, ela faz um financiamento e perde essa casa. Você acha que ele vai ter tempo de ter outra casa? Então, isso é uma situação bastante delicada. Quer ver outro exemplo? Como o nosso sistema, que aí, para as pessoas entenderem a importância de cumprir os requisitos jurídicos, legais, de ser proprietário de um imóvel, que está no artigo 1245, fala proprietário é quem tem o registro, né, quem tem o nome na matrícula do imóvel, uma brincadeira bem lógica de nós advogados. Assim, no Brasil, para eu comprar um terreno que custe 30 mil reais, o artigo 108 do Código Civil fala de uma burocracia, não é verdade? Ou seja, eu tenho que ir num tabelião de notas, lavrar uma escritura pública de compra e venda, pegar essa escritura pública, levar no cartório de registro de imóveis para ser proprietário de um imóvel no Brasil. Então, eu costumo dizer que o proprietário, ele cumpre duas fases. Uma no tabelionato de notas, é aquele que nota fatos, por isso que chama notário, né? E outra no cartório de registro de imóveis. Mas olha que interessante, Val. Quando você foi comprar seu carro, de um valor aí de 100 mil reais, você não precisou fazer uma escritura pública, você não precisou registrar em lugar nenhum. Você só fez o TED, DOC, ou Pix, hoje está na moda Pix, né? Ou deixou um cheque lá na concessionária, e o carro, você saiu com o carro. Então, por que no Brasil, imóvel tem tanta burocracia? Imagina, eu estou dando exemplo do imóvel de 30 mil reais. Quer ver outro exemplo? Um grande empresário que compra um jato de 40 milhões de reais. Ele não precisa fazer escritura pública. Ele só faz a transferência, sai voando com o jato. Mas por que no Brasil, que seja 30 mil reais, eu preciso ir em 2 cartórios? A balança comercial do Brasil vem de onde? Do agronegócio. Isso acontece aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento como é fora do Brasil. Na Brasil. verdade, alguns países sim. O Brasil adota o sistema que é alemão, germânico, né? E a maioria da América do Sul adota. Por exemplo, a França não. A França basta que eu te pagar e a gente fazer o contrato, transferiu a propriedade. Né? Agora que não, no Brasil não. É só o registro, que é um sistema romano. Em Roma tinha muito essa questão, né? O que está no fólio real, né, que era o rei, então por isso que chama fólio real a matrícula do imóvel, né, a folha do rei. Na verdade, a gente nasce também, né, os portugueses, desde o tempo das capitanias hereditárias, era uma carta. Olha, você é responsável por essa fração de terra. E como nossa atividade econômica superavitária de PIB do Brasil vem do agronegócio, o agronegócio nasce na terra, é óbvio que aquela história do grande mestre, né, o professor Miguel Reale Júnior, fato, valor e norma. A gente tem um fato, ou seja, a terra é muito valorizada. Então, fato, valor e norma. Então, eu vou normatizar. Vai transmitir imóvel? Se for acima de 30 salários mínimos, tem que cumprir as 2 fases. As pessoas não fazem isso, aí está na irregularidade. Por isso, os 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. É muito comum, sim, a gente, no dia a dia, se deparar com pessoas que compram o imóvel, lavram a escritura e está tudo bem, acha que sou proprietário desse imóvel, né? E se aquele que vendeu, né, professor, tiver com má fé, e vender para ele outro. Vai lá no cartório onde é o registro, tira uma certidão de matrícula atualizada, que o imóvel vai estar constando no nome dele, né? E apresenta para outra pessoa e vende. Por quê? O imóvel continua no nome do vendedor ainda. Exatamente. Não está no nome daquele que foi lá, fez a escritura no cartório de notas, pagou, mas ainda ele não levou lá para o cartório onde é feito o registro, a transferência, né, do nome, né? Exato. Tanto que o Código Civil até assusta, assim, quando eu mostro esse artigo, né, para os colegas advogados, meus alunos advogados, quando eu mostro o 1245, parágrafo 1º, o caput fala, proprietário é quem tem o nome no registro. Aí o parágrafo 1º fala assim, ó, enquanto não registrado o título translativo, a escritura pública, continua dono do imóvel o vendedor. E aí, bem, é uma questão que você alertou. É um crime isso, né? Estelionato, vender 2 vezes o mesmo bem, 171, parágrafo 2º do Código Penal, se eu não me engano. Mas olha que interessante essa situação.
eu vendo a casa para você. Aí você quer economizar, você segura a escritura pública e não vende. Aí eu tenho uma ideia brilhante, eu falo assim, eu vou vender para o João. É isso. E chego no João e falo, João, corre, registra a escritura pública. Quando você for registrar, não vai registrar, porque já registrou a dele. Isso. Fazer uma brincadeira assim, ó. Se eu te der um cheque, Val, você tem um cheque meu na mão. Você tem dinheiro? Fala, não. Não. Para você ter dinheiro do cheque, o que você tem que fazer? Depositar ou sacar o cheque, não é verdade? É a mesma coisa a escritura pública na mão. Quando eu tenho escritura pública do imóvel na mão, eu não sou o proprietário. Enquanto eu não depositar no cartório de registro de imóveis e colocar o imóvel no meu nome, eu não tenho propriedade. Então, eu não tenho segurança jurídica, eu não tenho como toda a proteção que a lei dá para proprietário de imóvel, que é o nome na matrícula do imóvel. Uhum. Outra coisa bem comum é da gente se deparar, né, com vários contratos de gaveta do mesmo imóvel. E aquele possuidor que tem a posse daquele imóvel, ele pode escriturar sem mencionar os demais contratos existentes, professor? Vai depender, Val. Se o primeiro contrato foi celebrado, então, vamos falar assim, a primeira venda foi feita pelo proprietário registral. Vamos pensar assim, então, aquele que tem um nome na matrícula do imóvel. Então, se esse primeiro contrato, porque o que acontece na prática? Só para eu entender. É muito comum, o pai falece. Deus te ama, ainda que a única certeza da vida seja a morte, a gente não consegue se acostumar com essa ideia, né? Disse Santo Agostinho, quando enterrou o pai. Olha só, é muito comum no Brasil, o pai e a mãe falecer, os herdeiros vão lá, vendem o imóvel para alguém. Realmente, como é comum sem isso? abrir o inventário. Sim. Então, e depois, esse que comprou dos herdeiros vende para um, que vende para outro, que vende para outro, que vai vendendo. Sim. E vão vendendo até chegar. Ou seja, o imóvel totalmente irregular. Que o correto seria lá atrás, imagina assim, ter feito o inventário. Dentro do inventário, pode vender o bem, né? Seção de direitos hereditários, nos termos da lei lá. Pronto. Mas não fizeram isso. Nesse caso específico, não tem nem que mencionar os contratos anteriores, a não ser para somar o tempo de posse. Porque o único caminho, nesse exemplo que nós demos, e depois eu quero alertar que é o uso capião, não é uma panaceia, não. As pessoas pensam assim, eu vou regularizar imóvel, já penso em uso capião. Na verdade, o uso capião é o último rácio, é o último remédio. Eu brinco assim, o uso capião é uma quimioterapia fortíssima. Então, é a última coisa que você vai tentar fazer. Porque você tem que analisar, então, cada caso, qual a solução. Porque assim, se houver um caminho antes da uso capião, se você fizer uso capião, se o advogado fizer uso capião, né, é prerrogativa do advogado, esse tipo de ação, seja judicial ou extrajudicial, o procedimento será julgado extinto, uso capião. E aí, ou seja, bem ruim para o advogado, né? Errar a ação, inépcia da inicial ou inadequação da via eleita. E acontece muito na prática. Eu vi isso acontecer 21 anos como servidor público, né, do Tribunal de Justiça, eu via alguns erros desses, assim, pensar que eu vou regularizar imóveis, vou direto no uso capião. Não. Faça análise. Não tem um outro caminho, uma indicação compulsória, abrir um inventário. Então tem que fazer essa análise antes, né? Assim, por isso que depende de advogado. E se uma pessoa compra um imóvel de uma imobiliária, né, que geralmente ela compra através de contrato de gaveta e vai pagando as parcelas, e se essa imobiliária ela vem a falir, o que tem para esse comprador fazer? Professor? Aí a gente vai ter que analisar. É bem comum isso. É bem comum. Né? Infelizmente é uma realidade assim, me deparo todo dia com os meus alunos exatamente nessa situação. Eles compram parcelado, um exemplo. Isso. 24 parcelas. Ele termina de pagar, ele chega na imobiliária, não existe mais. Isso é comum. Isso não só assim, em todos os lugares, todos os estados do Brasil. O que nós vamos analisar? Se a imobiliária é a proprietária registral, ou seja, se a imobiliária é a proprietária do imóvel que ela vendeu, é o primeiro passo. Ou se ela estava representando o proprietário registral. Se ela está representando o proprietário registral, então, na verdade, a imobiliária está agindo no nome de outro. Aí é mais fácil. Por quê? Porque eu posso notificar esse proprietário, ele vai lá e assina
e tranquilo. Agora o problema, talvez, que eu acho que você perguntou, e é o grande desafio, é a pessoa jurídica, ou seja, a imobiliária, não existir mais. Não existe. Aí tem um remédio jurídico, que está no artigo 1417, 1418 do Código Civil, que é a famosa adjudicação compulsória. Ou seja, como a imobiliária não pode mais assinar, porque ela não existe, ela morreu. Imagina assim. Aí o juiz vai suprir a assinatura dela pela sentença de uso capião. De adjudicação compulsória. Entendeu? Que é previsto em 2 artigos do Código Civil, nesse nosso exemplo, 1417 e o 1418. E acontece muito na prática isso daí. E numa ação de uso capião, onde o imóvel que vai ser usucapido, ele não tem a certidão ele não tem a matrícula, tá? E também não vai ter réu. Vai entrar contra quem, professor? Essa é uma pergunta bem corriqueira dos meus seguidores dos canais, né? Porque, na verdade, se a gente fosse falar o juridiquês profundo, considerando que a usucapião é uma ação meramente declaratória, então vai reconhecer que aquele possuidor tem posse mansa, pacífica, ininterrupta, exclusiva, com vontade de ser dono, pelos prazos da lei, que aí, para vocês memorizarem, 2, 5, 10 ou 15, 2, 5, 10 ou 15 são os prazos que existem para uso capião no Brasil. Então, na verdade, o juiz vai declarar, olha, você se comporta como dono há tanto tempo de posse. Logo, você vai pegar agora essa sentença, registrar e se tornar proprietário. Então, eu brinco assim, não é uma coisa muito teórica, assim, não é doutrinário isso, mas é mais como professor mesmo, com licença catedrática, para memorizar. Eu digo que o possuidor, com o tempo, se torna dono. Através da usucapião, ele vai ter o registro e se torna proprietário. Então, nós temos três degraus. Começa como possuidor, com vontade de ser dono, posse mansa, pacífica e ininterrupta. Automaticamente, sem ação, sem nada, ele se torna dono. Através da usucapião, ele vai ter o registro, né, a declaração que ele é dono e o registro, aí ele se torna proprietário. Dito isso, é muito comum o imóvel não ter matrícula. Sabe aquele, desmembrou de qualquer jeito, então, loteamento clandestino ou irregular. É muito comum, não existe uma matrícula daquele terreno onde a pessoa mora. Professor, contra quem eu ajuizo a ação? Eu costumo dizer assim, coloco, porque tem que colocar, né, os sistemas judiciários, precisa lá o nome de réu. Aí eu coloco eventuais terceiros interessados. Por que, professor, eventuais terceiros interessados? Porque um imóvel que não possui matrícula, e como você disse no começo aqui do podcast, a matrícula é a certidão de nascimento do imóvel. Aquele imóvel não existe para o registro de imóveis. Se ele não existe para o registro de imóveis, não existe proprietário daquele imóvel. No máximo, possuidor. Então, numa ação de uso capião desse possuidor, posse mansa, pacífica e ininterrupta, ele vai ajuizar em face de quem? Eventuais terceiros interessados, porque proprietário registral não existe. Aí, só para complementar, se o imóvel tem um proprietário registral, aí sempre é em face do proprietário registral, que é outra dúvida, porque assim, um exemplo, eu comprei contrato de gaveta, um imóvel seu. Na verdade, eu comprei a posse, porque você também não era proprietário registral. Você me vendeu a posse. Eu preciso, na usucapião, se for o caminho adequado, te colocar no polo passivo, já que eu comprei de você? Não, porque você não é proprietário registral. É sempre em face do proprietário registral. Que lá o nome dele consta lá na matrícula. Exatamente. É o João da Silva, está lá na matrícula. Então é ele. Mas o João da Silva, eu faço uma pesquisa no site do tribunal, percebo que ele faleceu, foi aberto espólio dele. Então você vai avisar, olha, o João da Silva é finado, então eu vou ajuizar em face de eventuais herdeiros do João da Silva, porque eu não sei quem são. E é comum isso também no dia a dia, bastante comum. E o imóvel sem matrícula, ele impede a usucapião extrajudicial? Não. É outro tabu, assim, que a usucapião extrajudicial veio com o novo CPC. Então, como é novo, muita insegurança, muito debate, isso é natural, 5 anos apenas, né? E em 2017, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, o famoso CNJ, fez um provimento, é o provimento 65, que é a receita de bolo, é um norte para quem quer trabalhar com a usucapião extrajudicial. A usucapião extrajudicial, hoje, ela não tem empecilho nenhum. É uma escolha do advogado junto com o cliente. O único defeito da usucapião extrajudicial é o valor. É muito cara. Apenas o estado do Rio Grande do Sul já regulamentou, o Tribunal de Justiça, a corregedoria lá do estado deles,
já regulamentou a usucapião extrajudicial gratuita. Aqui no Mato Grosso do Sul, não. São Paulo, não. Minas, enfim. Vem para Mato Grosso do Sul. Exatamente. Então, por quê? Porque o valor é muito alto. Uma usucapião extrajudicial, valor médio, Brasil, os 26 estados, né? Como eu tenho alunos nos 26 estados, então sempre estou perguntando os valores para eles, é no mínimo R$10.000. Então, por isso que é uma decisão do advogado com o cliente. Por quê? Se o cliente quer usucapião um imóvel, porque ele vai continuar morando e não tem pressa nenhuma, o que eu aconselho? Faça judicial, peça justiça gratuita, enfim, faça judicial, ele não tem pressa. Agora não, é o cliente que quer vender, quer fazer dinheiro com aquele imóvel. Então faça extrajudicial, que é muito mais rápida, de 3 a 6 meses, só que é mais caro. Mas aí como ele vai fazer dinheiro com aquilo, né, compensa o extrajudicial nesse caso. E, professor, me fala uma coisa, um casal se divorciou e eles tinham um único bem comum. No momento do divórcio, eles resolveram ficar em condomínio, cada um com 50%, mas os anos se passaram, um vem e fala, eu quero vender minha parte. Mas o outro, aquele que recebeu o comunicado, não quer vender, mas também não quer comprar parte do outro. O que resta para esse que quer vender, que quer desfazer esse condomínio? O que resta para ele fazer, professor? Essa é uma situação também bastante comum, Val, e é detalhe, né? Eu costumo brincar assim, quem gosta muito de novela, já viu nas novelas assim, eu não assino o divórcio, né? E aí a pessoa pensa que vai ficar casada com quem não quer para sempre. É a mesma lógica com o imóvel, tá? O condômino, ou seja, eu até faço uma brincadeira para vocês entenderem, né? O que é um contrato? É um trato com alguém. O que é um distrato? É desfazer o trato, né? O que é um condomínio? É ter domínio com alguém. Isso. Então, de repente, eu tenho um imóvel, eu e a Ju. Nós temos um imóvel. Eu não quero, agora eu quero usufruir do dinheiro do meu imóvel. Ela vira e fala, eu não quero vender. Tudo bem. Então, se não tem acordo entre as partes, eu ajuizo uma ação chamada extinção de condomínio, onde dentro do processo esse condômino que não quer vender será chamado com prioridade. Fala assim, olha, você tem dinheiro para comprar os 50% do Marcel? Não, não tenho. Então é o seguinte, eu vou chamar um terceiro para comprar, esse terceiro vai comprar todo o imóvel e vou separar o dinheiro para cada um. Então essa questão assim, eu não assino a venda do imóvel, isso é coisa de novela, tá, Val? É só contratar um bom advogado. Eu sempre indico fazer, está no 564, se eu não me engano, do Código de Processo Civil, que a divisão ela pode ser feita amigavelmente por escritura pública. Ou seja, eu e você vamos lá no cartório, vendemos o imóvel que é em comum, 50% do pagamento para você, para mim, e vida que segue. É muito mais barato, obviamente, do que uma extinção de condomínio, que você vai gastar as custas judiciais, vai ter uma perícia para avaliar o valor do imóvel, vai pagar um leiloeiro, tudo isso são os proprietários desse imóvel que vão perdendo dinheiro. Por isso que eu sempre falo assim muito para os alunos, tudo que puder fazer amigavelmente, fala isso para o cliente, é mais barato para ele, ele vai dilapidar menos o patrimônio, né, do que levar para a justiça, principalmente ação de divisão. Né? No escritório também, eu procuro exatamente trabalhar sempre com o consensual. Exatamente. Eu digo que um bom acordo é melhor do que uma boa briga. Uma boa briga. Com certeza nenhuma. E ainda mais imóvel, porque é muito caro as custas, né, Val? Porque o valor da causa é muito alto. Isso. E aí então já começa com custas de 5, 6 mil reais, só as custas. Só as custas. Entendeu? E aí vai gastando com perito, daqui a pouco metade do valor do imóvel, se brincar, ficou com as custas do processo. Professor, outra coisa bem comum também que a gente vê no dia a dia, o possuidor está lá no imóvel, qual ele quer usucapir, mas quando ele já entrou no imóvel, tomou posse daquele imóvel, já existia IPTUs em atraso. E ele falou, acabou também não pagando. Ele entra com ação de usucapião, tem a sentença a seu favor, ele tem que pagar todos os anos atrasados desse IPTU? O IPTU, na verdade, ele tem duas regras, uma de decadência e uma de prescrição. Está lá no Código Tributário Nacional 173 e 174 do CTN. São, assim, a grosso modo, 10 anos o IPTU para decair ou prescrever. O que acontece? Para ele usucapir, ele está alegando que é o quê? Ele está alegando que é possuidor. Se nós pegarmos o Código Tributário Nacional no artigo 34, que trata do IPTU, ele fala que o IPTU pode ser cobrado do proprietário registral ou do possuidor.
Então, imagina assim, eu venho em juízo ou extrajudicial e falo assim, eu tenho a posse mansa, pacífica e ininterrupta durante 10 anos. Logo, eu estou assumindo o quê? Eu tenho que pagar o IPTU 10 anos. Então, ele tem que pagar? Tem que pagar. O que acontece na prática, Val? Muitos imóveis que também não possuem um registro no cartório de registro de imóveis também não possuem um cadastro no município, lá no prédio da prefeitura onde vive o município. Né? Então, acontece da pessoa usar o CAPI e não ter lançamentos de IPTU porque o município não tinha cadastrado aquele imóvel, então não tem dívida. E dali para frente, vai ser cobrado IPTU do proprietário, que é o uso capiente, aquele que usa o CAPIU. Mas, quando você se depara com uma situação, olha, o imóvel, por isso que União, Estado e Município é notificado de toda uso capião. O município, quando for notificado desse uso capião, vai vir e vai falar, olha, tem uma dívida de IPTU de 10 anos. Aí a pessoa fala, não, mas uso capião é modo originário de aquisição de propriedade, né? Uhum. Aí o município vai falar, pois é verdade. E para você uso capião, você está ligando o quê? Possuidor. Logo, o artigo 34 do Código Tributário Nacional fala, eu posso cobrar do proprietário registral ou possuidor. Eu estou cobrando de você agora, porque eu sei que você é o possuidor. Então, aí o que eu aconselho? Fazer o parcelamento. Os municípios hoje têm muita lei de anistia, assim, não vão cobrar juros, nem multa. Então, acaba que a pessoa arca ali, assume, faz o parcelamento, o município vai fazer uma certidão positiva com efeito negativo, que não vai impedir dele usar o CAPI e vida que segue. E aí colocar em dia os IPTUs, né? É bastante importante isso daí. Tem município que não cobra. Tá? Por exemplo, eu que trabalhei no interior aqui, em alguns municípios, por exemplo, a Terra de 60 Dias Apaixonados não cobrava. Três Lagoas cobra. Então vai depender também da procuradoria do município, como que eles atuam, cobrando ou não esses IPTUs no caso de uso capião. Mas geralmente tem que pagar. Tem que pagar. Tá, então vamos lá. A nora construiu um puxadinho no terreno da sogra junto com o esposo. Tem duas situações, num divórcio ou num falecimento do esposo. A sogra, ela pode retirar essa nora, ela pode chegar na nora e dizer assim, eu quero que você se retire do puxadinho. Como é que fica essa situação? Como é que a nora fica perante isso, professor? Tudo que envolve direito de família, né, os sentimentos estão à flor da pele. E é uma situação também corriqueira essa no dia a dia. Acontece bastante, né? Acontece comum, muito. Né? Tanto por falecimento ou pelo divórcio mesmo. E aí, olha... É bem comum, né? É muito comum. O filho com comum. A esposa construir um puxadinho Exato, ali no fundo do terreno dos pais, de um dos pais. Isso. Aí acabou o casamento ou por falecimento ou por divórcio. E aí, como resolver essa situação? Como resolver isso? E é bem complicado mesmo. Assim, primeiro pelos ânimos. Ninguém quer fazer acordo, ninguém quer se ver, ninguém quer falar nada, né? E isso o advogado vai ter que buscar ali a mediação, porque para eles, eu repito, sempre a mediação, a conciliação é muito melhor para eles, porque vai sair muito mais barato. O Código Civil traz uma diretriz para esse caso, difícil de se aplicar na prática, mas é o norte, que ele diz o seguinte, artigo 1254 do Código Civil, ele fala que aquele que constrói de boa fé tem direito, se a construção superar o valor do terreno, a comprar o terreno. E o inverso agora, se a construção não superar o valor da área construída, aí é o inverso, ele tem direito a ser ressarcido. Então, essa solução que o Código Civil dá é muito inteligente. Mas vamos pensar na prática, Val? Geralmente são pessoas que não têm dinheiro nem para comprar o imóvel, nem para comprar o terreno. Então, o Código Civil dá uma solução de difícil aplicação no mundo real. Porque quem constrói um puxadinho, não menosprezando, são pessoas de poucos rendimentos. Tanto que construiu um puxadinho no fundo da casa dos pais. O que o professor sugere quando meus alunos se deparam com essa situação? Definir se vai ser, vamos brincar assim, o ex-genro que vai comprar a parte do terreno ou se será a ex-sogra que vai pagar pela construção erguida no seu terreno. Definiu, então. O genro vai ter direito a adquirir aquele pedaço de terra. Ok, vamos fazer um acordo assim? Vamos colocar o imóvel para alugar. Aí essa renda desse aluguel
vai pagando sua ex-sogra até quitar o valor do terreno com ela. E vice-versa. Não, a ex-sogra tem que pagar a construção, porque a construção não superou o valor do terreno. Vamos alugar e quem vai receber é o ex-genro. Então, aí, porque equilibra, é uma solução prática, tá? Isso tem que convencer as partes, porque mostrar para eles, olha, a solução jurídica não dá para aplicar no caso de vocês, porque você não vai ter dinheiro para comprar o terreno da ex-sogra, e a ex-sogra não vai ter dinheiro para pagar a construção. Então, qual é um caminho alternativo? Alugar esse imóvel e aquele que tem o direito de ser ressarcido, receber esse aluguel durante um tempo até quitar aquele valor. Mas sempre buscando conciliação, né, Val? Porque direito de família melhor coisa. É o caminho mais curto para eles, sim, né? Porque o advogado vai trabalhar de qualquer forma, seja consensual, litigioso, o advogado trabalha. Mas, assim, a gente não pode esquecer das pessoas que o advogado representa, que é o mais importante. E a mediação, conciliação. Eu sempre falo que no direito das famílias, né, a conciliação, a mediação, um acordo é sempre bem-vindo. Sem dúvida nenhuma. Sim. E a sociedade toda ganha também, né? Porque uma alta composição, que eu falo, né? E é eles ali que, junto com o advogado, eles que constroem, né, o acordo ali. A gente tinha que fazer assim uma campanha, né? Assim, fala assim, não tenha razão, queira paz. Não queira ter razão, queira ter paz. Né? Então, é buscar mostrar isso, né, para as partes, que não adianta continuar brigando e não ter paz. É a minha linha de trabalho. Eu quero ter razão. Não, busque a paz. Paz para sua vida, toca a sua vida para frente, não fica preso nisso. Muito mais a pena você ter paz, exatamente. Sabe? Você até, ficar em paz com teu ex-cônjuge, com os familiares dele. Pois é, e tocar a vida não é verdade? Mesmo, porque assim, eu sempre falo assim, o que diferencia o sucesso do fracasso é o que a gente faz nos momentos de fracasso. Qual é o comportamento que a gente tem para frente, né? E as pessoas, às vezes, numa decepção amorosa, e é comum, elas carregam aquilo 20, 30 anos, mas não, deixa isso para trás. As feridas ficarão e cicatrizarão. Mas se você ficar cutucando a cicatriz, vai sempre sangrar. Então esquece, toca para frente, né? Eu costumo buscar falar com os meus clientes exatamente isso. Pensa, como é que você quer estar daqui 2 anos, 3, 4, depois que tudo isso terminar? Exatamente. Então, assim, eu falo, é difícil, a gente não vai conseguir apagar o passado, mas vamos tentar olhar daqui para frente. Exato. Né? E vamos tocar a vida. Sim. Deixar que o passado a gente não esquece completamente, mas não vamos ficar tocando. Mas reviver o passado dia a dia é só para se prejudicar, né? Então, fica preso ali. Exatamente. E essa questão mesmo do puxadinho é uma questão assim dificílima por causa da situação, né? Familiar, as pessoas com poucos recursos. Então, o caminho sempre é buscar esse acordo, alugar esse imóvel, e quem tiver direito vai recebendo esse rendimento até ser ressarcido daquela construção ou da parte do terreno, né? Então, tudo isso assim, tem que colocar para as partes com calma, né? Mesmo que os ânimos não estão nada calmos, né? É verdade. Professor, comprar um imóvel é assim, um grande investimento, né? Às vezes a pessoa, junta, faz poupança, anos e anos e anos para comprar aquele imóvel. Pega FGTS, família ajuda, vende carro, vende moto, vende quais os cuidados que esse comprador tem que ter, professor? Primeiro, assim, eu aconselho verdadeiramente contratar um bom advogado para fazer toda a análise jurídica, porque, assim, basicamente, assim, é uma lista bem grande de situações que o advogado especialista, a famosa due diligence, né, que é aqueles cuidados que se tem na aquisição de um imóvel, por isso que precisa de um advogado, a gente tem que analisar sobre 2 prismas, Val. Primeiro, a pessoa do vendedor e os vendedores anteriores. Porque, eu repito, assim, desde quando acabou lá no Império Romano, prisão por dívida, né, a pessoa ser açoitada porque devia, então, que se transformou, se você é um devedor, o que vai pagar suas dívidas? O seu patrimônio. Então, se esse devedor, sabendo que vai perder a casa, ele tem uma ideia brilhante, eu vou vender a casa, porque aí a hora que for empenhorar, ela não está mais no meu nome. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A sociedade tem que saber que isso existe. Então, assim, primeiro passo é contratar um advogado. Agora, para os advogados, mais ou menos saberem fazer uma boa due diligência. Você vai analisar a vida pregressa da pessoa, como?
buscando se ela tem outros patrimônios, outros imóveis, se o vendedor possui outros imóveis, buscar se esse vendedor possui títulos protestados, se esse vendedor está sendo executado na Justiça Estadual, Federal e Trabalhista, se esse vendedor é sócio cotista de pessoa jurídica, porque aí eu já tenho que analisar se ele não está devendo INSS, FGTS, todos aqueles impostos federais complicadíssimos de se dever. Então você faz uma análise dos riscos pessoais, num primeiro momento. Agora, a segunda análise da matrícula do imóvel. Vê se no imóvel não possui penhora, hipoteca, indisponibilidade. Vê se no imóvel, Val, uma coisa assim que eu vejo que as pessoas às vezes não tomam tanto cuidado, porque ninguém vende imóvel e compra assim como trocar de roupa, na verdade. Aí você pega uma matrícula, Val, que nos últimos 2 anos passou na mão de 4, 5 pessoas. Isso daqui você já pode colocar assim, luz vermelha. Alguma coisa querem esconder. Um vendeu em conluio com o outro, agora, e aí vai vendendo um para o outro, igual batata quente. Certo. Então, houve muitas transferências, já coloca assim, opa, acende ali a luzinha vermelha. A luzinha vermelha. Por quê? Porque aí a análise que a gente estava fazendo da pessoa daquele que vendeu, a gente vai ter que fazer desses anteriores. Então, tomar bastante cuidado com isso. Outro detalhe, Val. Se um dos proprietários for, vou falar vulgar, tá? Uma empresa, na verdade é uma pessoa jurídica, aí luz vermelha de novo. Por quê? Porque as pessoas jurídicas têm muita possibilidade de dívida trabalhista. A gente sabe como é grave dívida trabalhista, impostos federais. Então, assim, tudo isso, por isso que eu digo, precisa do advogado analisar, não é uma análise fácil, não é uma análise rápida, por isso que o advogado tem que ser remunerado também por essa análise, uma análise aí que vai demorar, dependendo, né, o tamanho ali do imóvel, o risco envolvido, talvez mais de uma semana, para ter toda a segurança, para diminuir ao máximo o risco de quem compra. Porque, repito, o risco é de quem compra, né? Não de quem vende. Quem vende recebe o dinheiro e toca a vida. Agora, quem compra fica com o imóvel. Daqui a pouco vem uma decisão judicial e te toma o imóvel, falando vulgar, né? E aí? Verdade. Tá. Chegamos ao fim do nosso bate-papo aqui com o professor Marcel Rulli. Professor, mais alguma pontuação que o senhor gostaria de fazer? Eu queria que as pessoas leigas, né, que não são do direito, verdadeiramente tudo que forem fazer envolvendo imóvel, contrate o advogado de sua confiança. Não é um custo isso, é um investimento, uma segurança para a sua vida, porque perder a sua casa, eu já vi isso na prática, é uma dor que eu digo que talvez você não recupere nessa vida um outro imóvel, entende? Então, assim, eu acho que isso seria o maior alerta. Para os colegas, alunos, advogados, atuem na área de regularização de imóveis. Além de ser altamente rentável, são os maiores honorários da advocacia estão ali, porque é só você pensar, os valores da causa são em cima dos valores dos imóveis, muita coisa se resolve extrajudicialmente, então você recebe antes, você pode vincular o imóvel como garantia dos seus honorários, faz o contrato, a pessoa às vezes não tem dinheiro para te pagar ali naquele momento, você fala, tudo bem, então o imóvel vai garantir essa prestação de serviço advocatício. Então, são os dois lados. Por quê? Porque, assim, 30 milhões de imóveis regulares no Brasil esperam, necessitam, gritam pela advocacia, porque só a advocacia verdadeiramente pode resolver qualquer problema de imóvel. Deixa o seu Instagram aí para nós. @Marcel Rulli, RULLI, _, tá bom? Vai ser uma honra aí tirar suas dúvidas, pode mandar direct. Hoje eu recebo mais de 100 directs por dia, mas eu mesmo, pessoalmente, não é minha equipe, eu mesmo faço questão de responder. Às vezes demoro 1, 2 dias, mas respondo todas. Eu já te fiz uma pergunta e lá. geralmente eu respondo com áudio, para a pessoa saber que é o professor mesmo que está respondendo. Porque eu digo assim, eu amo ser professor, porque eu aprendo muito mais do que ensino. Então isso para mim não é trabalho. Exatamente. Dia, né? Muito obrigado pela tua presença. À disposição, Val. Parabéns aqui pelo programa, né? Parabéns assim pelo trabalho. Levar conhecimento sempre é um impacto social muito bom, mesmo que a gente não veja o resultado, mas ele existe. Existe. E a presença de vocês aqui com esse bate-papo, nossa, só vem assim a brilhantar mais ainda, porque realmente ajuda a população a tirar suas dúvidas. Exato. Muito obrigada pela presença. À disposição, e quando quiser eu estou de volta, tá bom? Obrigado.
Você tem um universo de possibilidades na sua frente. Basta querer tudo o que você quiser, mas tem que saber querer, saber focar no que quer. Mas se você é capaz de manter esse foco, você consegue o impossível. O chamado impossível se torna possível. Basta querer. Até o próximo podcast.